é a nossa manchete nesse instante. Está aqui, ó. Uma entrevista do Bolsonaro para a Veja, está na capa da Veja, capa virtual da Veja, nem sei se tem Veja nas bancas ainda, tá? Ele deu uma entrevista na qual, na prática, a nossa manchete é Veja pisca para Bolsonaro e ele promete que não dará o golpe em 2022. Mas, para ser mais preciso, do que se trata essa entrevista? Essa entrevista é a afirmação pública do Bolsonaro de que o acordo com o Temer está valendo. Então, ele promete que não vai ter golpe, e para vocês terem uma ideia, ele elogia a urna eletrônica e até o Barroso. Então, assim, é ele dizendo publicamente o seguinte: fiz o acordo com o Temer e a direita tradicional e ele está de pé. Qual será a repercussão disso? Veja pisca para Bolsonaro e ele promete que não dará golpe em 2022. Inimiga histórica do PT, das esquerdas em geral, a revista Veja iniciou, vamos dizer assim, um flerte com o bolsonarismo e fez uma entrevista chapa branca com o atual presidente, dando sinais de que já saiu em campo para jogar contra o PT e o ex-presidente Lula. A revista Veja publica neste final de semana uma reportagem de capa intitulada A Chance de um Golpe é Zero. Uma citação de entrevista feita com Jair Bolsonaro. O subtítulo da matéria da Veja é: o presidente afirma que não vai melar as eleições de 2022. Garante respeito do governo ao teto de gastos e explica sua opinião sobre vacinas. E aí tem uma aspas do Bolsonaro. Daqui para lá, a chance de um golpe é zero. De lá para cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade, diz Bolsonaro na entrevista. E contrariando totalmente a história brasileira, que mostra exatamente o contrário. Quem usou os dois últimos golpes contra a democracia em 1964 e em 2016 não foram patrocinadas pelas esquerdas, mas exatamente pelo grupo do qual hoje Bolsonaro é um representante, a direita. Foi uma entrevista chapa branca que serviu para sinalizar estar de pé o acordo combinado com Michel Temer. Bolsonaro chegou a elogiar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, até recentemente um dos seus principais alvos. Abre aspas. Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. As Forças Armadas vão empenhar seu nome, não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso no tocante a essa ideia. Vejam só, esse é o Bolsonaro. O problema é explicar para os seguidores deles, os bolsominions, que ficam de cara na mão, né? Diziam algo e agora vão ser obrigados a dizer outra coisa, totalmente diferente. A publicação, a revista Veja, menciona críticas a Bolsonaro, mas passa ao largo dos crimes de responsabilidade cometidos por ele. Alvo de mais de 120 pedidos de impeachment e de inquérito do Supremo Tribunal Federal no âmbito das investigações sobre um esquema criminoso de fake news. A revista apenas menciona de forma genérica problemas como alta dos juros e da inflação e os trabalhos da CPI da Covid. A reportagem perguntou a Bolsonaro acerca de Lula, líder disparado em todas as pesquisas eleitorais, com chances de vitória no primeiro turno, de acordo com pesquisas recentes. Eles ficam julgando isso aí. Ele pegou uma economia de certa forma arrumada do Fernando Henrique Cardoso, afirmou Bolsonaro na entrevista, mentindo sobre as condições da economia em que Lula assumiu, com uma crise brutal. Aliás, esse é um ponto que a gente promete vai falar em breve aqui no Cortes 247, porque é exatamente o contrário do que muita gente tenta repetir para tornar a verdade uma mentira. É o contrário, sob todos os pontos de vista da economia real, massa salarial, taxa de desemprego, há aspectos financeiros, como a taxa de risco país, por exemplo. A economia brasileira, no fim do governo Fernando Henrique, estava em condições péssimas. Não é à toa que o candidato de Fernando Henrique, José Serra, nas eleições de 2002, em nenhum momento
chegou a ameaçar a vitória de Lula naquela eleição. As eleições tiveram 2 turnos, até porque o PSDB era um partido muito grande na época. Você tinha o apoio do PFL, que também era muito grande na época, e o apoio de praticamente 100%, para não dizer 100%, do apoio da grande mídia corporativa. Mas ainda assim, em nenhum momento, seja no primeiro turno ou seja no segundo turno, o candidato de Fernando Henrique Cardoso chegou a ameaçar a vitória de Lula. Foi uma eleição bastante segura aquela de 2002. E a principal razão para isso, não há dúvida, foram as condições da economia, que estavam muito ruins, repetindo. Taxa de juros nas alturas, taxa de desemprego também nas alturas, inflação de 2 dígitos e as condições fiscais, que eles tanto gostam de falar, também muito ruins. Mas vamos voltar à reportagem da Veja, citada aqui pelo Brasil 247. Ao falar sobre sua gestão, Bolsonaro cravou: a única satisfação que eu tenho, uma das poucas, é saber que não tem um comunista sentado naquela cadeira. Só essa. Fecha aspas. Ouvir isso de um presidente da República em pleno 2021, repetindo frases como se estivéssemos na década de 50, na Guerra Fria, é de doer. E podem anotar, essa turma aí que tanto critica o Bolsonaro, mas também foi inimiga histórica das esquerdas e busca de forma brutal um candidato da terceira via, pode ter certeza. No ano que vem, nas eleições de 2022, se não conseguirem construir o tal candidato da terceira via, eles vão sim votar Bolsonaro novamente.